Olá a todos e todas, meu nome é Alan Douglas, eu sou graduado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, integro o grupo de pesquisa Vozes, que tem enfoque de pesquisa em teoria crítica constitucional e direitos humanos. Olá a todos, meu nome é Ana Júlia, sou graduada em Direito pelo Centro Universitário de Brasília e em Comunicação Social pela Universidade de Brasília. Também integro o Grupo Vozes. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa exposição e relatar que o nosso grupo de pesquisa tem a intenção de compreender, em uma análise multidimensional, como se estruturam e se perpetuam instrumentalizações sociais, estatais, econômicas, enfim, que estejam orientadas para a marginalização, para a exclusão ou para a prática de determinadas violências contra grupos minoritários. Tendo em vista esse escopo, o trabalho que produzimos tem o objetivo de fazer uma avaliação do normativo historicamente consolidado que esteja correlato à população em situação de rua. E, na realidade, o nosso propósito em realizar essa análise não é adstrito a uma visão positivista e técnica da norma, mas em uma compreensão do direito enquanto uma linguagem que reflete, não de forma a vincular e nem de forma a encerrar os fenômenos avaliados, mas que reflete uma perspectiva histórica, uma perspectiva cultural, uma perspectiva com uma série de aspectos para além do fenômeno jurídico. Outra coisa importante de pontuar nesse trabalho é que a gente não acredita que o direito necessariamente reflita de maneira unilateral como as coisas deveriam ser ou como as coisas de fato eram. É uma possibilidade dentre várias. Então, nessa análise de linguagem, a gente tentou, não encerrando o assunto, compreender como a população em situação de rua era vista pelo aparelhamento do Estado e, por conseguinte, por uma perspectiva também social. O primeiro passo, né, para a gente realizar essa análise foi o levantamento de normas que estejam relacionadas à população em situação de rua. E aí a gente não fez um recorte específico de área do direito, a gente fez essa avaliação de uma maneira macro, de forma a compreender como normas de âmbito nacional tutelavam esses sujeitos. E, em realidade, esse foi um aspecto muito importante da pesquisa, porque aí a gente conseguiu verificar, por exemplo, que de início existe uma tendência a tratar dessa temática dentro do aspecto penal, e que posteriormente a gente vê uma outra configuração da orientação do Estado para a prestação, por exemplo, de políticas públicas de assistência, enfim. Então, depois que a gente realizou esse levantamento, a gente estabeleceu alguns parâmetros que acreditávamos ser importantes para tentar compreender como era lida essa população em situação de rua, a quem se destinavam essas normas, tanto no âmbito direto quanto em âmbito indireto. Então, qual bem jurídico estava sendo tutelado ali dentro daquelas normatizações, como é que era caracterizada a população de rua, quais seriam as características que eram compreendidas como comuns a todos aqueles que estavam sendo ali tratados naquela norma, e compreender o objetivo final de estabelecer aquela forma de normativo. Bom, pois bem, seguindo agora a questão da análise da legislação em si, nós trouxemos algumas leis relativas a esse assunto. E a primeira legislação que tratou disso de maneira mais específica e mais direcionada é o Código Criminal do Brasil Império, datado de 1830. Né? Nessa legislação existiam dois dispositivos tipificadores, né, que traziam a discussão a respeito da figura do vadio e do mendigo. Né? O vadio define-se como uma pessoa que tem condições de trabalhar, mas não o faz porque não quer. Né? Então, essa foi a primeira vez que essas figuras foram elencadas numa legislação penal e ficou foram amplamente visualizadas pelo Estado.
A partir daí, nós temos o Código Criminal de 1890, e essa legislação, mais especificamente, trouxe muitos dispositivos, trouxe muito mais dispositivos, tipificava muito mais condutas, e trouxe agregou a esse rol de figuras perigosas, que antes eram ocupados por mendigos e vadios, a figura do ébrio e a figura do capoeira. A figura do ébrio, mais especificamente, é curioso que a incorporação dessa figura a esse rol, em momento algum, se deu por preocupações de ordem de saúde, por preocupações por questões de saúde pública, né? E no que diz respeito à figura do capoeira, é um pouco mais fácil de identificar as razões da incorporação dessa figura, que tem que ver, sim, com a tentativa de criminalizar pessoas que estavam ligadas às práticas que remontavam às raízes africanas, né? E nós sabemos que a elite brasileira, mais especificamente, sempre buscou se aproximar de suas raízes europeias, em detrimento das raízes africanas, né? E aqui, fazendo uma breve viagem no tempo, aqui, dessa vez já estamos no século XX, tratando da Lei de Contravenções Penais de 1941, nós tivemos a remoção da figura do ébrio e da figura do capoeira, mas nós tivemos a manutenção da figura do mendigo e do vadio, que são considerados, no artigo 14 dessa legislação, são considerados presumidamente perigosos. São figuras presumidamente perigosas e que são definidas mais especificamente a partir do artigo 59 dessa mesma lei, né? E somente em 2009, por meio de um decreto, foi que alguns desses dispositivos puderam ser revogados, e só a partir de então, pela primeira vez na história do país, nós pudemos ver que as autoridades brasileiras passaram a reconhecer, mais especificamente por meio da figura do presidente da República, né, chefe do executivo, por meio de um decreto, o reconhecimento dessas figuras enquanto sujeitos de direito, e que eram extremamente heterogêneos, pessoas que vinham de backgrounds familiares muito diferentes, com questões emocionais, familiares muito diferentes, mas que compartilhavam entre si um conjunto de características relativas à miserabilidade, né? E só a partir de então, só a partir deste decreto, foi que a legislação brasileira, ou melhor, uma autoridade brasileira significativa pôde incorporar esses indivíduos no rol de sujeitos de direito, algo que até então, principalmente pelo que nós víamos nas legislações penais anteriores, e inclusive nas que ainda vigoram, que essas figuras realmente nunca fizeram parte da sociedade, mas sim compunham um grupo sempre indesejado e que deveria ser sempre marginalizado e eliminado até. Bom, tendo em vista todo esse escopo, o que a gente conseguiu concluir com a nossa avaliação foi que, apesar de se tratar de um grupo extremamente heterogêneo, é possível traçar algumas compreensões a respeito de que se trata de um agrupamento de pessoas que já tem um histórico de marginalização prévio em outras searas, que não necessariamente a seara legal, mas que também tinham essa repenalização. Então, assim, são figuras que já tinham um histórico de marginalização, como você consegue observar, por exemplo, na figura do capoeira, uma questão de racismo estrutural, e também dos próprios ébrios, que é uma questão que não foi abordada da maneira que deveria ser quando considerado que se tratam de sujeitos de direito e não problemas sociais a serem resolvidos. Então, a gente conseguiu observar essa continuidade, existe uma relação de continuidade entre problemáticas de exclusão e o que se contorna dentro da lei. Mas, para além dessa questão, né, de ser um grupo heterogêneo, caracterizado por marcadores específicos que já remontam a estruturas anteriores,
Uma coisa que é possível observar é também que o fenômeno da exclusão ou da pauperização, ou enfim, de todas as possíveis problemáticas que podem levar a pessoa a estar em situação de rua, são colocados no âmbito privado. Então, não é compreendida como uma questão estrutural, mas um problema da pessoa que não quer trabalhar, que não se dispõe a ser uma pessoa honesta, que não se dispõe a ser uma pessoa útil, sempre com um viés extremamente moralizador, atrelado a noções de utilidade daquele ser humano em específico, e também de como deveria ou não ser um padrão comportamental adequado para a manutenção da paz social. Então, a gente consegue verificar esse fenômeno de privatização. Bom, e junto desse fenômeno de privatização, a gente encontra ali também um determinismo. Tudo isso associado a uma noção de moralidade hegemônica, enfim. Então, como a gente já colocou no início, apesar de não encerrar esta análise com uma conclusão que necessariamente é a mais adequada ou a que deveria ser adotada, a gente compreende que houve uma modificação dos paradigmas orientadores dessas normas, à medida em que, no início, você vê que o aparelhamento estatal está voltado, de fato, para apartar aquelas pessoas do convívio social, até numa política higienista, e que posteriormente, inclusive por conta também da interferência e da protagonização de movimentos pela própria população em situação de rua que se organizou, a gente vê um viés diferente a respeito de como devem ser tratadas essas pessoas enquanto sujeitos de direito com suas especificidades. Foram essas as principais conclusões que tiramos do trabalho. Gostaríamos de agradecer novamente, né, pela participação, e é isso, muito obrigada. Muito obrigado a todos e até a próxima.